Que Deus abençoe. Eu quero orar antes do pastor. É grato que eu sou pelo pastor Oswaldir. Aprendi muito no Abanoque através do pastor aqui, né? E que a gente continue aprendendo. Cada vez que a gente se reúne, a gente vai aprendendo grandes coisas. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos te bendizer por esse homem de Deus. Esse homem, Pai, que não mede esforço para andar junto conosco. Nós queremos ser assim também, pessoas que não medem esforço para obedecer a tua palavra. Senhor, eu sei que quando Samuel estava dormindo, o Senhor o chamou imediatamente, ele se colocava de pé. E eu sei, Pai, que ele deveria estar cansado, aquele garoto, Pai, que trabalhava, Senhor, desde pequeno na casa do Senhor. Que sejamos assim também. Ao chamar do Senhor, ao falar do Senhor, nós colocamos prontamente de pé. E digamos como ele disse: Senhor, eis-me aqui. Para que o Senhor possa operar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Não mais a nós, mas o Senhor através de nós. Usa o teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos nos colocar aos teus pés, porque sabemos que não há lugar melhor para estarmos senão aos teus pés. Nós estamos aqui para te adorar. A ti toda a honra e toda a glória, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão Onofre. Como que é o nome do pastor? Oswaldir. Oswaldir. Isso, Oswaldir. Meu pai chamava Oswaldo e minha mãe chama Evanir. Ainda bem que deu um nome bonito, né? Esse é outro nome diferente aí, né? Mas até que não é tão feio, Oswaldir, né? É até bonito, até combina comigo. Nós louvamos a Deus por esta igreja, por todas as igrejas. Louvamos a Deus pelos pastores. E a nossa denominação lembra que hoje é o dia do pastor. Amém. E também fomos pegos de surpresa nesse assunto do pastor Eduardo, que víamos caminhando, né, trabalhando com ele, conversamos com ele para ele aceitar as atividades e as funções da Abanoque, cuidando dos homens, vice-presidência, né? E fazendo um bom trabalho com os homens, estava bem feliz, mas algumas coisas acontecem e nós não temos as respostas. Mas é isso que devemos fazer, continuar orando por ele. Amanhã à noite, eu e o pastor Nagir, nós vamos estar com ele e com a Ronilda. Os irmãos continuem em oração. Nós vamos lá estar conversando com o pastor Eduardo. Esta noite também, este dia 20, fizemos lá na Igreja Batista de Itaberaba 24 horas de oração pela sucessão pastoral. E estivemos lá, eu fiquei lá a noite toda até 6 horas da manhã. E pudemos também estar então colocando diante de Deus a igreja e também colocando para Deus os nossos pedidos a respeito do homem que Deus está preparando para liderar a parte espiritual da Igreja Batista de Itaberaba. Então, que os irmãos possam estar continuamente orando, né? Eu sei que os irmãos têm orado e continuem então em oração pela vida das igrejas e pela vida dos pastores. Os irmãos conhecem a minha esposa, né, a Fátima. Agradeço a Deus também por ela. Quando falamos do pastor, se for casado, é bom lembrar também, não é? A esposa do pastor e da sua família. Vamos pensar nesta noite sobre ser igreja é entender a grandeza de Deus e confiar totalmente nele. Ser igreja é entender a grandeza de Deus e confiar totalmente nele. Atos 4, 23 a 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 23 a 31. Diz assim a palavra do Senhor:
Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso 27, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Amém? Palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ela é inspirada pelo teu Espírito Santo e sabemos que o Senhor fala conosco através do teu Espírito e ele se une ao nosso Espírito e podemos ter um entendimento da tua palavra. Que mais uma vez possamos ter todo o entendimento do teu conselho para todos nós nesta noite. Eu oro no nome de Jesus. Amém. 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 Amados irmãos, este texto Lucas escreve sobre a oração dos primeiros cristãos que estavam ali reunidos quando Pedro e João foram soltos, porque estavam presos. E por que estavam presos? Eles foram presos porque eles haviam curado um aleijado, um mendigo aleijado. Os irmãos lembram desse texto, quando o mendigo pediu auxílio para eles e falou: não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. Aquelas pessoas e os líderes religiosos que haviam crucificado a Jesus ficaram chateados, ficaram aborrecidos, porque aquele homem deu um salto e de pé e começou a louvar a Deus, acompanhou Pedro e João até o templo. No pátio do templo ele começou a saltar, a pular, louvando a Deus, e o povo viu andando, louvando a Deus, e o povo ficou perplexo, diz aqui a palavra do Senhor, ficaram muito admirados do que havia acontecido. E ali no templo, Pedro e João, ao lado do mendigo, começaram a pregar, e eles dizem: por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder? Não fomos nós que fizemos isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó glorificou Jesus Cristo, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora tivesse Pilatos decidido soltá-los. Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o Filho de Deus, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos estas testemunhas. E foi pregando e foi falando e disse: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que vocês descansem diante do Senhor e no Senhor, e Ele mande o Cristo no seu coração. É necessário que Ele permaneça no céu e que chegue o tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas. Todas as coisas. E eles foram pregando e falando de Jesus, da ressurreição
e para que todos eles se convertessem, E aquele homem foi curado milagrosamente. As pessoas conheciam ele. 40 anos. Nem pode pensar assim, né? 40 anos, como é que ele der? Não vai ser curado mais, né? Até os 20 pode ser que Deus cure. Depois, né? Não tem jeito. Mas eles puderam ver as maravilhas do Senhor, e poderiam ver aquela cura. E de fato eles foi salvo, e muitos se converteram ao Senhor. Quase cerca de 5.000 se converteram novamente ao Senhor. 3.000 haviam se convertido, mais 5.000, e a igreja crescendo. O que você acha que os líderes religiosos pensaram, né? Estes homens aqui não podem falar de Jesus. Então, enquanto Pedro e João falavam, o capitão da guarda do templo e os saduceus vieram prendê-lo. Agarraram a Pedro e João, e como estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas todos, vou ler aqui o verso da conversão dos 5.000. Mas muitos dos que tinham ouvido, assim que prendeu Pedro e João, muitos dos que tinham ouvido a mensagem, verso 4 do 4, creram, chegando o número dos homens que creram, perto de 5.000 pessoas. Então, irmãos, foram presos por causa disso. E no outro dia de manhã, eles foram indagados perante o Sinédrio, perante aquele tribunal dos judeus. E Pedro pôde dizer: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores que, e todo o povo de Israel, que foi por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Esse homem aí está curado. Este é o Jesus, a pedra que vocês rejeitaram, aquele que vocês negaram, aquele que vocês mandaram matar. E vocês podem ter a certeza que não existe salvação em nenhum outro lugar. E os irmãos conhecem também esse texto, esse versículo, né? Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Tem hino, né? Do cantor cristão. Só por Jesus é que nós somos salvos. E aqueles homens viram a coragem de Pedro, a coragem de João, e perceberam que eles eram homens comuns, iletrados, não é? Mas admiraram da instrução, de como eles haviam mudado, e da eloquência, da facilidade com quem falavam, do que conversavam, do que argumentavam contra as pessoas que os acusavam, e puderam ver que aquele homem foi curado. Quiseram impedir isso. Então, chamando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem, que não ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam o quê? Julguem os senhores mesmo, se é justo obedecer aos senhores ou obedecer a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas, irmãos, o nosso comportamento deve ser esse. Como a irmã disse, né? O relacionamento de amizade é no bar, né? Ou é na sexta-feira, né? Que é o Dia Internacional da Cerveja, né? Então, essas histórias. E às vezes somos avaliados por aí, por algumas coisas que nós fazemos que o mundo faz. Mas a nossa avaliação não deve ser por aí, né? Deve ser realmente pelo nosso compromisso do sim, não. Nós somos os melhores e devemos ser um dos melhores, né, funcionários, ou aquilo que nós fazemos no nosso
no nosso dia a dia, na nossa profissão, em tudo que nós fazemos, nós somos melhores porque nós estamos fazendo para a honra e glória do nosso Deus. Não fazemos por orgulho, não é? Então, né, temos aí, como diz o outro, muita gente com olho gordo para cima de nós, né? Né? Mas isso não nos afeta e nós não temos nem que nos preocupar com estas coisas. Com estas coisas. A igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, deve entender a grandeza de Deus e deve continuar firme. E vimos então estas coisas que aconteceram. Então eles puderam então sair lá da prisão, foram soltos, e quando eles foram soltos, eles voltaram, não é? Para a igreja, voltaram onde estavam reunidas as pessoas. Então eles são soltos. Então, meus amados irmãos, nós temos que lembrar que nós pertencemos ao corpo de Cristo e que a igreja manifesta a glória do poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na igreja, porque é esse poder que sustenta a igreja. A igreja existe por causa de Deus e não por nossa causa. Mas às vezes a gente acha que é por nossa causa e nós vamos lá tocando a igreja e faz os planos e fala um monte de coisa, tal, né? Às vezes, de vez em quando, né? Alguns, né, nem consultam a Deus, né? Ó, vamos orar a Deus, nós queremos pintar o templo aqui, né? Não consulta a Deus, né? Já vai, né? Vamos descansar nas pequenas coisas. A gente deve descansar dos dons, que a gente não vai ter planos, não vai fazer nada disso, né? Vocês vão entender isso, né? Deus não vai vir aqui e vai pintar a igreja, mandar os anjos pintarem, não é? Mas nós temos que colocar os nossos planos diante dos proteções de orei isso mesmo que o Senhor quer para a igreja. Então a igreja depende do poder de Deus para existir, e nós não podemos nos afastar ou nos distanciar disso. Se por acaso as nossas mentes ou o nosso jeito de trabalhar, o nosso relacionamento com Deus começa a se afastar do poder de Deus, nós temos que voltar para Deus. Nós temos que tomar um rumo e aprendermos isso, que o poder de Deus é que sustenta a igreja, e a igreja depende de Deus para existir. Não podemos esquecer disso, não é? Trabalhamos, entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, fazemos tudo, mas é Deus que está nesse negócio, é Deus que está na vida de cada um, e é Deus abençoando cada vida, que cada membro, que cada parte do corpo de Cristo vai ser usada, né, por Deus nesse poder, para poder sustentar a igreja como o corpo de Cristo, como farol, como luz que brilha no meio de todo o povo. Então, meus amados irmãos, entendendo a grandeza de Deus e confiando totalmente nele, nós entendemos que nas lutas da vida nós vemos a ação poderosa de Deus. Aqueles irmãos voltaram e contaram tudo o que tinha acontecido. Contaram tudo que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Eles narraram os detalhes daquela história. Contaram que 5.000 pessoas se converteram. Todos nós, cada um de nós temos uma história. Podemos ouvir aqui 3 histórias ou 4, né? Por isso é importante essa parte, né, do testemunho, da experiência que as pessoas têm com Deus, porque Deus está trabalhando na igreja. E às vezes algumas igrejas, né, parece que a parte do testemunho é só para essa igreja, né, neopentecostal, né? Não, Deus trabalha também na igreja batista. Né? Deus trabalha em todo lugar. E nós temos que compartilhar com as pessoas, porque as pessoas vão ver que Deus está trabalhando. O poder de Deus está na vida de cada membro desta igreja. Então, continue tendo este momento no culto de contar as experiências que temos tido com Deus, as lutas que travamos, as nossas dúvidas diante de Deus, as nossas amarguras, as nossas tristezas, e nós colocamos isso diante de Deus, e depois nós vemos e compartilhamos. Olha, irmãos, eu estava realmente passando por tal dificuldade, mas Deus foi poderoso, Deus agiu na minha vida, Deus falou comigo, eu pude ver a palavra dele, Ele pôde dar a resposta, Deus colocou uma pessoa para falar comigo, e Deus usou todas as circunstâncias, e em tudo Deus tem falado. Então talvez nos falte muitas vezes essa questão do compartilhar,
o contar aquilo que Deus faz. E devemos testemunhar não só na igreja, mas também com as pessoas que nós nos encontramos, não é? No nosso dia a dia, dizendo o que Deus fez, se elas quiserem escutar, né? E que elas possam escutar. Os irmãos sabem, as pessoas vêm contar conosco, não é porque nós somos crentes ou não, você está em algum lugar, sempre tem aquelas pessoas que estão desesperadas, ou que querem falar, querem contar a sua vida, querem desabafar, e é uma oportunidade que nós temos de falar: olha, eu também passei por isso, mas eu tenho um Deus Todo-Poderoso, eu tenho Jesus no meu coração, né? E o Espírito Santo do Senhor agiu. E Pedro e João puderam dizer isso: olha, igreja, Deus agiu, Deus agiu. Eles puderam cantar, não tinha sido escrito, né? Temos por lutas passado, batalhas cruéis, mas Deus nos tem livrado, não é? Dela os seus servos fiéis. Quantas lutas passamos, mas a glória de Deus permanece, porque Ele não está quieto, Ele continua olhando. Nosso Deus não dorme, não pisca, Ele está agindo com poder. Como igreja nós temos lutas, em alguns momentos as lutas são enormes, nós não entendemos, não podemos entender, mas nós temos que continuar confiando nesse Deus Todo-Poderoso, porque Deus não está morto, Ele está vivo, Ele reina. Jesus está à direita do Pai, Ele deu o Espírito Santo para a igreja. Nós temos todos os instrumentos espirituais a nosso favor, não é? E nós temos que ter e continuar com esta confiança sempre, sempre confiando. Precisamos também reconhecer não somente a ação poderosa de Deus, mas também precisamos reconhecer quem é esse Deus Todo-Poderoso que nos guarda nas lutas. Nós temos que conhecer, saber quem é esse Deus Todo-Poderoso. Quando os apóstolos contaram o que havia acontecido, houve uma unidade do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, e eles unanimemente, diz aqui a palavra de Deus, não é? Acho interessante isso, como é que isso pode acontecer, não é? Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, e todos juntos puseram fazer essa oração. Todos falaram: ó soberano Deus, tu fizeste os céus, até toda essa oração para nós, né? Imagine, né? Vamos orar aqui, e todo mundo junto começa, né, a recitar o Salmo 23, né? Uma parte desse texto é o Salmo 2 e parte de Isaías, né? Por isso que é importante, meus irmãos, nós conhecermos esse Deus, porque eu tenho que ler a palavra do Senhor, e eu conheço. Quando eu estiver orando, Deus vai trazer a lembrança, o Espírito vai trazer a lembrança daquilo que eu conheço dele, e eles juntos puderam reconhecer isso. Ó soberano Deus, o Senhor fez o céu e a terra, o Senhor fez todas as coisas, porque Ele se enfurece as nações que puderam estar falando. Por isso que é importante nós conhecermos este Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, não somente o Pai nosso que está no céu, né? Mas o Pai amoroso, o Pai bondoso, o Pai misericordioso, o Pai soberano, o Pai que cuida de todas as coisas, o Pai que olha por nós. E eles puderam juntos estarem numa só voz, podendo estar relatando, conversando, orando ao Senhor, colocando diante de Deus aquilo que estava no seu coração, no seu coração. O Salmo 2 diz exatamente isso, né? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, e eles puderam estar dizendo isso, declarando que nas lutas e as provações é uma afronta a Deus, e eles puderam ainda dizer nesta oração: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Olha, irmãos, eles podiam estar aborrecidos, chateados. Senhor, o Senhor permitiu que Pedro e João fossem presos, o Senhor permitiu tal situação, mas nós confiamos no teu poder, não é? Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido. Eles não disseram aqui: nós não gostamos, nós ficamos aborrecidos. Não, mas eles estavam juntos, mas eles entenderam que nada iria fugir do controle do Senhor, do controle de Deus. Aquela igreja entendia os momentos em que ela estava passando, o momento
daquela perseguição, o momento da prisão, mas elas confiaram que isso estava aos cuidados do Senhor. E aí eles continuam orando e dizem: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Nós não vamos nos dobrar a eles, nós vamos nos dobrar ao Senhor Jesus. Pedro e João puderam orar, nós não podemos falar do que temos visto e ouvido. E eles puderam orar: olha, Senhor, oramos para que os teus servos, para que Pedro e João continuem a pregar a tua palavra corajosamente. Nós também não vamos desanimar, nós também vamos pregar, nós também vamos falar. Estende a tua mão, verso 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo nome, por meio de Jesus Cristo. Deus permite coisas que não entendemos, mas nos planos dele estas coisas fazem sentido. Faz sentido para ele e não faz sentido para nós, não é? Eu não lembro quem me perguntou alguma coisa, acho que foi ontem lá na igreja, né? Por que isso acontece? Eu falei: não, né? Deus sabe e Deus vai responder. Eu não tenho resposta. Eu não sei por que isso aconteceu, eu não lembro agora o fato, não é? Mas eu sei que Deus sabe todas as coisas, e o tempo é dele, o tempo é dele, nada foge do controle dele. A questão é que a nossa vida com certeza é limitada, não é? Nossa visão, a gente vê para a semana que vem, ou a gente vê para o ano que vem, não é? Eu estava numa reunião, acho que foi lá no acampamento agora de Sumaré, que teve o projeto Josué sendo lançado lá, né? E um dos pastores que estava ministrando dizia assim, né? Algumas igrejas, o planejamento dela é para domingo que vem, né? É para domingo que vem, né? Então o projeto Josué, ou qualquer plano que é convenção, que todos nós juntos como igreja podemos fazer, nós temos que olhar para 5, para 10 anos, né? O que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, nós temos que estar preparados para isso, né? Então Deus tem essa perspectiva também. Só que a perspectiva de Deus, Ele está trabalhando sempre para as coisas eternas, não é? Para a eternidade, algo que venha e dura para sempre, não é? Tem um livro assim que chama-se Se Deus está no controle, por que minha vida está desse jeito? E naquele livro está escrito assim: enxergar as nossas circunstâncias pela perspectiva eterna nem sempre é fácil. Não é uma coisa que se consegue da noite para o dia. Mas nós temos essa experiência quando colocamos a nossa vida diante de Deus, diante da vontade de Deus, todos os dias da nossa vida. Jesus poderia dizer que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mas a gente às vezes esquece de algumas coisas e nós vamos tomando conta da nossa vida. Vamos tomando conta da nossa vida, vamos fazendo as nossas coisas. Depois a gente, Senhor, olha onde eu estou, né? E Ele vem e me ajuda, né? É tão bom. Ele é tão bom. Se Ele fosse esse Deus que castiga, esse Deus que, eu não sei quem, eu não estaria aqui agora, né? Já teria tido educação, teria talvez, né? Eu estaria em outro lugar longe do Senhor. Mas Ele é um Deus amoroso, não é? Ele é um Deus que cuida. Quando eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida e caminhar com Ele, né, eu estou seguro na mão de Deus, na mão de Deus. Ainda bem que Ele faz a gente lembrar isso, né? Olha aqui, né? Você é um cara salvo, você tem Jesus, o Espírito Santo do Senhor fala com você, e você se levanta, e você ergue, e as coisas vão acontecendo, e as pessoas intercedem, as pessoas oram, e Deus manda todos os recursos, e nós continuamos a nossa vida, não é, firme e forte no Senhor, e algumas coisas ainda não entendemos, algumas coisas ainda não aconteceram, não é, nas nossas vidas, ou na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família, não é, mas Deus, nós temos a certeza de que Deus está no controle, que Deus está olhando, que Deus está agindo, Deus está agindo, e se Ele permitiu, eu fico questionando. Seria bom não questionar, mas confiar nele, né? Ó Deus,
E o Deus que permite é o Deus que vai nos ajudar. Então, eles puderam pedir então a capacitação do Senhor. Senhor, capacita os teus servos, nós não estamos desanimados. Nós não vamos sair daqui, não é, de Jerusalém agora, mas nós vamos continuar firmes, não é? E nós temos as 5.000 pessoas que se converteram, e nós temos que ensiná-los no caminho do Senhor. Nós temos que transmitir para ele os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que nós aprendemos. Nós temos isso para fazer. Então a nossa oração realmente acerca de Deus, eles puderam, podemos resumir que o seguinte: Deus tem controle poderoso sobre todas as coisas. Deus não permite que a igreja seja abalada, mesmo que ela esteja tendo lutas. A igreja é o corpo de Cristo. Deus permite lutas que não entendemos, e Ele nos sustenta durante as lutas. Eu tenho que ter essa fé, essa certeza de que Deus está me sustentando no meio desta luta. E temos que ter a certeza que devemos depender totalmente de Deus para certas coisas nas nossas vidas. Não é? O apóstolo Paulo falava, né? Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. É na fraqueza que Deus vai me fortalecer. E muitas vezes ele mesmo não entende. Falei, Senhor, o Senhor quer que eu, que eu perca tudo, caia na lama e fica, arrasado? Falei, é isso mesmo. Então você vai para o buraco, e depois lá no buraco você vai olhar, tem uma luz lá, como José olhava lá da cadeia, tinha uma luz lá em cima, ele via a luz, Então, amados irmãos, tem que continuar com essa fé na minha vida, na vida da igreja também. Deus tem o controle sobre as nossas vidas. Ele não vai permitir que eu seja abalado, tanto na igreja como na minha vida da mesma forma. Eu vou ser sustentado por Deus diante de qualquer luta, e só vencerei se depender totalmente de Deus. Então esse Deus que dirige a igreja, esse Deus que nós devemos entender a sua grandeza e devemos confiar totalmente nele, também temos a certeza que o Deus da igreja nos dirigirá em todas as circunstâncias. Depois que eles oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Não sei se um terremoto estava passando por ali, não é? Mas sabemos que o livro de Atos é um livro histórico, e veja bem, não é um livro de doutrina, Então vocês vão dizer, vamos orar que vai tremer, Vamos orar que vai acontecer, não, Nós oramos e Deus ouve e Deus responde, Se tiver que tremer, vai tremer. Se tiver que alguém ter uma visão aqui, dos raios de fogo, do Espírito Santo passando, glória a Deus. Mas lembrando do livro de Atos, não é uma doutrina, Então vamos sempre orar aqui, tudo vai acontecer, não é nesse sentido, mas é no sentido de que aqueles irmãos estavam o quê? Unânimes, unidos, e na oração eles recitaram a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e todos juntos colocaram-se diante do Senhor, pedindo capacitação para falar corajosamente da palavra do Senhor. Todos, ninguém teve nada contra, não é? E não precisou nem ter uma assembleia para discutir ali. Nós vamos falar ou não vamos falar? Não, Ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra do Senhor. É o Espírito Santo que faz a obra na igreja, não é? E nós temos que lembrar disso em tudo aquilo que a gente pode fazer. Então aconteceu isso. Nem sempre oraremos e o local vai tremer, não é? Mas eles fizeram pedidos a Deus na oração e Deus respondeu imediatamente. Dê-nos coragem, não é? Queremos curar, queremos realizar maravilhas por meio do teu nome. Acabaram de orar na mesma hora, não é? Qual a resposta? Não é? Podem sair daqui e o Espírito Santo pode estar enchendo aquelas vidas, não é? Se esvaziaram de todos os desejos da carne, ficaram cheios do Espírito Santo e falaram com ousadia, corajosamente a palavra de Deus.
Amados irmãos, se Deus deu a sua palavra, Ele deu para a igreja. Então nós temos que saber, eu e você, que em qualquer circunstância podemos confiar no Senhor. Ele está atestando que vai continuar e vai estar na direção da igreja, na direção da minha vida, na direção da sua vida. Eu tenho que me colocar então à disposição do Senhor, à disposição de Deus. Foi isso que eles fizeram. Senhor, nós estamos, não é, à tua disposição. Não importa se o Sinédrio, se os fariseus, se a outra igreja que não combina com essa igreja vai nos perseguir ou estarão nos perseguindo. E a história mostra isso. As perseguições da igreja cristã que houveram, inclusive no nosso país, né, que demorou muito para poderem vir os missionários evangélicos aqui no nosso país. Mas passamos por isso e temos que continuar com ousadia pregando o Evangelho. Não podemos desanimar, não precisamos temer. Nós temos a garantia, a direção do sustento de Deus. E Deus quer que nós continuemos fazendo discípulos. Ele quer que nós pegamos as pessoas incrédulas e trazemos para a igreja para conhecer Jesus, que é a missão desta igreja também, não é? Trazer as pessoas incrédulas para que conheçam a Jesus. Então, meus amados irmãos, em qualquer momento, mas em qualquer situação, e nesse momento desta igreja que ela está passando, é o momento de continuar a confiar em Deus, não é? Descansar no Senhor. E por isso nós precisamos crer na direção que Ele nos dá todos os dias, todos os dias. Esse é o Deus que nós cremos, não é? E como igreja devemos entender a grandeza de Deus, o poder de Deus e confiar totalmente nele, totalmente nele. E para terminar, não é? A pergunta: com base na sua vida hoje, Senhor Oswaldir, né? A igreja vai avançar ou vai retroceder? E que Deus nos ajude. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer, queremos entender. E coloca em nós, Senhor Deus e Pai, esta confiança, esta fé, esta certeza de que podemos continuamente estarmos neste caminho e não nos sentirmos abalados. Se vier, Senhor Deus e Pai, o espírito da derrota, da amargura, do desânimo, Senhor Deus e Pai, que nós podemos colocar isso no teu altar, que nós podemos e devemos estar cada vez mais animados, e que o Senhor nos anime em todas as nossas circunstâncias às vezes que não entendemos, circunstâncias às vezes que podemos dizer ao Senhor que nós não concordamos, Senhor Deus e Pai, mas nós temos que entender a tua vontade, temos que entender o controle que o Senhor tem de todas as coisas, e que estejamos sempre firmes, sabendo que o Senhor cuida de nós, e que se for, Senhor Deus e Pai, podemos passar por estas crises de fé, e sabemos que as crises de fé nos fortalecem, e que qualquer crise de fé que possamos estar passando, que o Senhor possa realmente mostrar, Senhor Deus e Pai, a saída, as circunstâncias, e que a nossa fé continue firme no Senhor. Que cada um de nós possamos continuamente te agradecer pela salvação que temos em Cristo Jesus, o teu Filho, e que em tudo nós podemos dar graças ao Senhor, e em tudo devemos te agradecer. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que eu possa colocar em prática na minha vida, bem como a todos os meus irmãos aqui. Continue com esta igreja, Senhor Deus e Pai, que o teu Espírito Santo fortaleça cada membro individualmente, e cada membro do corpo de Cristo, fortalecido, a igreja também, a glória do Senhor será manifesta na vida da igreja. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor Oswaldir. Como o Onofre não veio para dar os avisos, eu queria chamar aqui a irmã Regina, que foi aniversariante da semana, chamar a Daça,
também para estar representando o Abner, que também fez aniversário, né, na semana. Teve mais algum aniversariante? Só pede que eu nem esqueci de orar aquele dia. Nós não conseguimos, né? Mas está orando aqui pelos aniversariantes da semana. Chama a irmã Rosa. Para orar pela Regina e pelo Abner. Pedi para os irmãos se colocarem em pé. Agradecimento por mais um ano de vida da nossa irmã Regina e também do nosso irmão e presbítero Abner. Amém? Querido e eterno Deus, obrigada, Senhor, pela vida da Regina, Senhor, meu cunhado. Obrigado pela vida do Abner, meu Deus querido e santo. Obrigado pela vida da Elizabeth, Senhor. E pela vida do Hélio, meu irmão também. Ó, Paizinho querido e santo. Continua, Senhor, abençoando os meus queridos irmãos, Senhor. Continua abençoando, Senhor, a Regina. O Abner ali em Perus, ó Deus, sustenta-o, Senhor, nas suas mãos santas, ó Deus, que ele possa, Senhor, conduzir o teu povo, Senhor, com toda a sabedoria, graça e honra, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que a nossa peleja não é contra a carne, Senhor, a nossa peleja é contra as hostes, ó Deus, malignas, ó Deus, ó Deus, ser com o teu servo, Senhor. Que os teus anjos, ó Pai, estejam acampados, ó Deus, ao redor, Senhor, desta família que te serve, Senhor. Amém. Ó poderoso Deus e Pai, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor, e que os teus anjos, ó Pai, estejam acampados, ó Deus, ao redor de cada um deles, ó Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Terça-feira, nós temos oração, né, pela transição novamente pastoral, pela aquisição do templo e pela unidade da igreja, das 20 às 21 horas. Na quarta-feira, nós temos também o culto de oração e ensino, tá? Encontro com Deus é o tema que a gente está ainda meditando. Encontro com Deus. E essa oração vai das 20 às 21h30. No domingo, pela manhã, nós estamos estudando agora o Espírito Santo e você. Amém? Nós já temos a revistinha, já chegou. Depois eu preciso ver como é que eu vou mandar para o Abner, né? Amém, Rosa. Então, ótimo, tá vendo aí? Se eu tivesse pensado nisso, eu já tinha entregado no meio da semana. Mas glória a Deus. Rosa, depois eu passo para você. Então. O Espírito Santo e você. As revistinhas estão custando R$8 do aluno, tá? Para que você possa já estar conosco e saber do relacionamento que o Espírito Santo quer ter com você. E domingo à tarde, culto de celebração. Nós vamos estar na lição 2, né? Os símbolos o Espírito Santo, que representa o Espírito Santo na Bíblia. A irmã Rosa vai estar ministrando para nós também. Amém? À tarde, domingo à noite, culto de celebração e adoração, né? Esse culto que a gente vem aqui para renovar as forças, principalmente entregar a adoração, sendo grato ao Senhor pela semana que Ele nos deu. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Dia 16/6 vai ter um jantar para casais em Perus. Falar com a irmã Jânio ou Ariane. Dá para falar pelo WhatsApp ou falar no particular com elas. Dia 23/6, encontro de mulheres às 18 horas aqui. Amém? Tem o tema? Discipulado. Discipulado. Fazer discípulos. Dia 18, dia 29/6, também na sexta-feira, tem o encontro de homens às 19h30. Que nós possamos convidar, lembrar todos os homens. Eu vou estar mandando em particular para todos os homens, para a gente continuar nessa pegada que a gente quer que os homens estejam, tá? Nós não queremos alcançar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Nós temos que dar um passo na direção do Senhor para que a nossa vida seja mais efetiva, não é, Daniel? O Senhor honra ou não honra, Daniel?
O Senhor honra ou não honra quem anda com Ele? A irmã Raquel falou aqui, né? Tem que honrar, andar com o Senhor, que Ele honra a cada um de nós. Amém? Versículo da semana é o versículo que nós temos. Eu esqueci que dia 23, à tarde, estará a missionária americana com as crianças na classe do Osmar. Dia 23, a 1h da tarde, né? A missionária americana vai estar com a classe Boas Novas lá. Que isso possa tocar a vida dos pais, né? Em nome de Jesus. Versículo da semana, então, 1 Coríntios, capítulo 2, de 10 a 12. É o versículo que a gente leu logo no início. Olha o capítulo, irmão. 1 Coríntios 2, de 10 a 12. 1 Coríntios 2, de 10 a 12. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito, por meio do Espírito, O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Amém? Olha em cima disso e tenha um relacionamento especial com o Senhor. Amém? Pastor Oswaldinho, vem aqui dentro orar para o Senhor, né? Dia do pastor aqui, né? Estenda suas mãos em nome de Jesus. Fica de pé, estenda suas mãos. Abençoado, sabe? Quero agradecer a irmã Benedita, que deu um presente para mim. Louvado seja o Senhor. Amém. Não é uma bênção, né? Estenda suas mãos em nome de Jesus. Abençoe o servo do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pelo dia do pastor. Pastor, quantas pessoas não entendem qual é a obra que o Senhor faz através da vida do pastor, cuidando de ovelhas. Muitos criticam, Senhor, porque não conhecem o quanto cada pastor dá de si pelas ovelhas. Mas, Senhor, o Senhor nos dá exemplo através de Jesus Cristo, que é o nosso pastor. E Ele fala para a gente cuidar de todas e não deixar que nenhuma se perca. E se alguma se afastar, a gente ir em busca daquela que se afastou, Pai, e sabendo que ela é importante para a obra do Senhor. E os pastores têm cuidado de nós. Senhor, em nome de Jesus, como já foi dito aqui hoje, o pastor não é um super-homem, é uma pessoa como nós. Carece das nossas orações, misericórdia, carece de nós andarmos juntos, de nós auxiliarmos para que, Senhor, a obra possa ser feita e nós possamos ser orientados através da vida do anjo da igreja do Senhor. Pai, a Ti toda a honra e toda a glória, que o Senhor seja com o pastor Oswaldinho e através dele estenda para todos os pastores ao redor do mundo, Senhor, para que sejam, Pai, abençoados por Senhor, pelo Senhor, buscando a orientação do Senhor e fazendo tudo segundo o Teu querer. E tendo o coração, Pai, submisso a Ti. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Graças nós damos pela vida do pastor Oswaldinho. A Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Grupo. Som.
Deus o Pai, a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E amém. Vão em paz.